Então, a segunda constatação, irmãos, a terra não santifica o nome do Pai, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe por quê? Porque, irmãos, porque o homem, ó Senhor Jesus, o homem caído, o homem natural, o homem no velho homem, ele tem outra prioridade, diferentemente de Deus ser a sua prioridade. Ainda, irmãos, que nós nos enganemos. Puxa, não, Deus é minha prioridade, Cristo tem a primazia na minha vida. Mas, irmão, muitas vezes nós somos enganados, né? Então, irmãos, o homem caído, irmão, na verdade, ele está mais preocupado. Aqui fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, quantos recitam essa oração religiosamente? Todos os dias são recitadas essa oração, irmãos, por tanta gente. Mas na verdade o homem não santifica o nome do Senhor não está em primeiro lugar. Por quê? O homem tem outra preocupação, né? Eu vou provar para vocês. Primeiro, Mateus 18. Mateus 18. Em se tratando do reino de Deus, em se tratando do reino dos céus, eu não estou nem falando daquelas pessoas que não estão nem aí com Deus, não estão nem aí com o Senhor. Estou falando daquelas pessoas que se preocupam com Deus, que se preocupam com o Senhor. Irmãos, inconscientemente nós ainda não colocamos Deus em primeiro lugar, tá? Olha aqui, ó, capítulo 8, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quer dizer, os discípulos não estão preocupados em santificar o nome do Pai, estavam mais preocupados quem é o maior. Quem é o maior? Então você percebe que a preocupação do homem natural, do velho homem, da velha criação, ainda é essa disputa por posição. Quem tem a primazia? Quem está em primeiro lugar? Né? Irmãos, é isso que nós temos que ver esta manhã, tá bom? Em terceira João fala de uma pessoa que, né, que Diótrefes, então, vou falar rapidamente, 3 João 9 e 10, que fala assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. Você vê, a cabeça do homem natural, do homem caído, sem ele perceber, ele corre atrás de primazia, ele corre atrás de espaço na igreja, posição na igreja, né? Então, ele gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale-ei, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Você vê que não são pessoas que, quem sabe, amem o mundo, são pessoas na igreja, né? Como é que fala? Como que fazendo coisas para Deus, e na verdade estão fazendo coisa contra Deus, lutando contra Deus, né? Então, né, proferindo contra apóstolo João palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Irmãos, esse é o homem natural, o homem caído. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu estou falando ainda dos melhores homens. Não estou falando do homem que ama o pecado, ama o mundo, não. Estou falando do homem que que serve a Deus. Irmãos, não caiamos nessa armadilha, tá? Ó Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 16,
Paulo falou assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Irmãos, apóstolo Paulo, ele só tem uma preocupação. Graças a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo nesse ponto é um modelo para nós. Ele realmente era alguém que santificava o nome de Deus. Ele nunca, você pode ver em todas as suas epístolas, ele nunca buscou glória para si. Ele nunca buscou uma posição para si, não é isso? Ele era apenas fiel ao Senhor em falar a verdade. Aquilo que Deus revelava a ele, ele era fiel em passar para a igreja, em falar a verdade. Então, por falar a verdade, ele ofendeu aqueles que são enganados, né? Versículo 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Tem algumas pessoas aí que vêm bajulando vocês, vêm assediando vocês, vêm tentando com esses ensinamentos maliciosos, né, fazer com que o vosso zelo, o vosso cuidado seja a favor deles. Essa disputa, irmãos, de zelo, né, de seguidores. Irmão, não estamos aqui disputando seguidores. Única pessoa que tem que ter seguidor é o Senhor, né? Nós não temos seguidores do Senhor, né? Então, irmãos, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, como se você pensa que doutrinariamente nós santificamos o nome de Deus, nós não santificamos por causa do homem natural, né? Nós precisamos cuidar disso. Atos capítulo 20, né? Capítulo 20, versículo 29, que diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, né? E que dentre vós mesmos, dentre vocês, os presbíteros, dentre vós, por isso, irmãos, não confie no homem. Pode ser uma pessoa que te ajudou muito, pode ser uma pessoa que você acha ele super espiritual. Irmãos, o homem não é confiável. O homem não é confiável. Sabe? Nós temos que nos pautar pela palavra de Deus, né? Então aqui diz assim: e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas. Só que eles acham que estão falando coisas doutrinárias, cheias de razão, né? Coisas pervertidas, para quê? Para arrastar os discípulos atrás deles. Irmãos, você vê, a prioridade do homem é conquistar terreno, né? Ser o primeiro da lista, né? Ter fama, irmãos. Por isso, irmãos, se a gente não resolver isso, nós não santificamos o nome do Senhor, e Deus não tem seu reino aqui. Eu estou falando da igreja. Deus precisa ter o seu reino na igreja, tá? Irmãos, Jesus era um modelo de alguém que não buscou nada para si, ainda que ele seja Deus, mas ele veio em forma de homem, e veio em forma de servo. Ele deu uma aula para a gente como deve agir um homem, tá? João capítulo 5. Por isso, irmão, João é maravilhoso. João nos leva para outro patamar, nos leva para ver, né, não de uma maneira religiosa, né? Capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Vocês perceberam que o Filho, ele não tem sua vontade própria? Vocês perceberam? Então, uma pessoa que santifica o nome do Pai, uma pessoa que tem prioridade o Pai como o rei que governa, irmãos, não tem vontade própria. Ele não pode fazer nada de si mesmo, e ele tem essa consciência. Irmão, nós temos que ter essa consciência.
enquanto você acha que você pode fazer alguma coisa para Deus, você pode cair nesse engano. Irmãos, Jesus, que era Jesus, ele diz: o filho nada pode fazer de si mesmo, né? E o versículo 30: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Até julgar as coisas, irmãos, ele julga ouvindo a palavra do Pai, tá? Então, irmão, não julgue as coisas de qualquer maneira, né? Vamos ouvir a palavra e julgar segundo a palavra. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, o homem natural, mesmo que ele não perceba, ele ainda procura a sua própria vontade. Mas o homem espiritual, irmãos, ele não procura a sua própria vontade, né? Podemos ver isso no capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmãos, há pessoas criticando a palavra profética, a palavra, me criticando por causa da palavra profética. Irmãos, o ensino, se Jesus falou que o ensino não é dele, imagina eu. O ensino não é do homem, o ensino é de Deus. Como é que você fala, você presunçoso em afirmar que o ensino é de Deus? Irmãos, é só ver a palavra sendo confirmada. Se a palavra é confirmada com sinais, milagres, prodígios, que tem sido mais do que confirmada, essa palavra, irmãos, então a palavra é de Deus. Porque a palavra de um homem não faz a obra de Deus. Vocês irmãos estão me entendendo? Então, o ensino de Jesus não era dele. O ensino dos apóstolos não vem deles. O ensino vem de Deus, vem da revelação de Deus, né? Então, irmãos, aqueles bonitos ensinamentos são ensinamentos de homens, mas o ensino que vem de Deus, irmão, produz vida, produz, né, edificação e tem confirmação, né, do Senhor para isso, tá? E versículo 18 diz: quem fala por si mesmo, essa é a diferença. Tem gente que fala por si. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Ele não percebe, mas o seu coração está procurando sua própria glória, que as pessoas aplaudam. Olha como ele fala bonito, né? Ele conhece a Bíblia. Irmãos, quem fala por si está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Irmão, Jesus, como homem, é um modelo para nós de um homem aqui na terra que realmente santifica o nome do Pai. Por isso, irmãos, hoje, né, Deus precisa de uma esfera na terra urgentemente, né, onde o seu nome é santificado, onde a sua vontade é feita. E essa esfera na terra hoje é a igreja, é o corpo de Cristo. Por isso, irmão, o Senhor precisa nos purificar, nos limpar, irmão, de todas essas impurezas. A gente acha que está servindo a Deus, acha que, na verdade, irmãos, nós precisamos ser limpos, purificados, para que realmente, irmãos, Deus não tenha nenhuma resistência quando Ele quer fazer a sua vontade na igreja, tá? E Ele também, portanto, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, cujos membros nasceram de novo, nasceram do alto e possuem a vida de Deus, pois são filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus e o receberam. Isso está no capítulo 1, versículo 12 de João, não é isso? Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, né?
Então, irmãos, e como nascido de Deus, irmão, temos que seguir o comando do Espírito, porque eles não são mais governados pelas coisas da terra, eles são governados lá do alto, tá? Então, irmão, nós seguimos o Espírito. Então, Nicodemos era mestre em Israel e não compreendia o que Jesus falava, porque como um fariseu era um conhecedor da lei em forma da letra, e lhe faltava revelação para compreender as coisas celestiais. Por isso, irmãos, nós precisamos do ministério de João, para vermos que a igreja tem uma porta aberta no céu. Nós não somos apenas um grupo de religiosos que querem nos comportar melhor que os outros, não. Nós queremos ser levados para o céu, queremos ser comandados pelo céu, né? E subir para o alto para compreendermos as coisas no céu. Por isso, irmãos, 1 Coríntios 12, vou só ler rapidamente. 1 Coríntios 12 nos deixa claro isso. Precisam ser transportados, né? Versículo 7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, irmão, coisas que não existem na terra, tá? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esses que Deus ama, aqueles que amam a Deus, irmãos, Deus quer levar para o céu, nascer do alto e nos levar para o céu. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas. Você vê que mero ensinamento, irmão, sem a sabedoria do alto, não resulta em muita coisa, certo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, como graça, né? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem anímico, o homem que vive pela alma, pode ser enganado pela sua própria vida da alma, irmãos, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, irmãos, há pessoas que não conseguem entender a imersão na palavra, há pessoas que não conseguem entender grito de guerra, tem pessoas que não conseguem entender, irmãos, isso que tudo que está acontecendo com né, os adolescentes, né, com os como é que é? Esqueci o nome dos adolescentes, né? Não, com a casa de adolescentes, né? Casa de adolescentes. Já temos quantas casas? Até ontem, 181. 181 casas de adolescentes. Cada casa de adolescente tem no mínimo 10, 20 ou 30, não é? Se você for 10, eu acho que não tem 10, né? Se for 10, 1.800 pessoas. Se for 20, são 3.600. Se for 3, são quase 5.000, não é isso? 5.000 adolescentes. Mas eu acho que tem mais. Mas, irmão, já pensou, de repente, irmão, nós temos um acréscimo de 5.000 adolescentes na vida da igreja?
Quem que faz isso, irmãos? Quem que faz isso? É Deus quem faz isso, né? Por isso, irmãos, é loucura para o homem natural, né? Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Muito bem.